Nós vamos iniciar agora o painel Potencial Verde da Propriedade Intelectual. É um programa dos direitos da propriedade intelectual e a bioeconomia da Uninvest Verde. Então, eu vou convidar aqui para a mesa o presidente do INPI, o senhor Júlio Moreira. O líder da Uninvest, o senhor Mariano Richeri. E teremos também um representante que entrará remotamente da Comissão Europeia, a senhora Dayana Monteiro Mels, que vai ser representada pelo senhor John Basil. Por favor. Eu vou passar, agradeço a todos a presença. A gente está recebendo mais um ano o programa Uninvest Verde, junto com a INPI, a União Europeia. Eu vou passar a palavra para o senhor Mariano, que vai conduzir o painel. Está ligado. Muito obrigado, Mônica. Muito bem-vindos todos. Eu vou passar a palavra à Comissão Europeia, ao senhor John Basil. Se podemos fazer a conexão remota, não é? Ele vai falar de Bruxelas. John, we can see you. Boa tarde, can you hear me? Testing? Yes? Yes. Okay, so my Portuguese is not so good, so I understand the translation will be available. There is a translation. Okay. So, I'm very happy to make some remarks on behalf of the European Commission, together with the speakers, the MP President Moreira and Mr. Richeri Ponferrada. I work in the Directorate General for Trade in the European Commission, and where I'm responsible for trade relations with Brazil and also regional affairs. And I'm here in representation of my colleague, Diana Monteiro Melis, who was unable to be present today. This event is supported by the European Union's Alinvest Verde program, the Latin American Alliance for Sustainable Growth and Employment. This is the current Alinvest Verde program is the 6th iteration of this program, which has been the EU's main program to support private sector development in Latin America over the past 29 years. This support has been both to private and the public sector, the latter in order to help create an enabling environment for private sector development. The program's been a key pillar for business cooperation between the EU and Latin America, promoting investment, facilitating trade, supporting innovation, and enhancing the competitiveness of small and medium enterprises. The present Verde, Alinvest Verde edition aims to foster sustainable growth and create employment by supporting the transition to a lower carbon, resource efficient, and more circular economy. A key pillar of the program is the strengthening and protection of intellectual property rights, which I'll shortly discuss in more detail. In addition, the program has two other pillars. One supports micro and small SMEs in the areas of innovation and green transition. And by building alliances with the private sector, the European Union aims to support sustainable value chains and the production of less polluting and more efficient, resource-efficient products, processes, and services. In the most recent call for proposals under this pillar of the program, about 10% of the proposals received were from Brazil. Third pillar provides technical assistance to the Latin American public sector to promote sustainable value chains, consistent with commitments in EU trade and association agreements. The goal is to foster sustainable value chains that respect labor rights and the environment, and also to promote
policy dialogue at regional level to share best practices. Among the projects on sustainable value chains and traceability in Brazil are some initiatives with Selo Verde in Minas Gerais, with Imaflora, and also with Amigos da Terra Amazônia Brasileira. So, passing more specifically to the topic of today's discussion on intellectual property, I think we'd all agree that it's essential for creativity and innovation. A 2020 study by the EU Intellectual Property Office and the European Patent Office revealed that intellectual property intensive industries created 30% of all EU jobs between 2017 and 2019. These industries accounted for almost half of the EU GDP, valued at 6.4 trillion euros. They also account for most of the EU's trade with the world. Businesses which are based on intellectual property also generally pay significantly higher wages, with a salary premium of 41% over non-intellectual property intensive industries. Similar studies in Latin America have arrived at comparable conclusions. In recent years, the EU has prioritized environmental and digital transformation of the economy through what we call the European Green Deal. This transition must go hand in hand with social equity, competitiveness, and innovation. Even if not called by the same name, I believe that Brazil has a similar objective of transforming its economy in the light of technological, social, and climate change challenges we all face. This requires innovation adapted to local circumstances. In this context, the Alinvest Verde Intellectual Property Rights Programme stems from the EU's conviction and commitment to sustainable development and recognition of the role of innovation in this objective. We seek to leverage intellectual property to promote strategies that better correspond to the challenges of the 21st century. Our goal is clear: a transition to a climate-neutral, environmentally sustainable, resource-efficient, and resilient economy by 2050. To make all of this a success, and far-reaching inventions and products are needed. So here the question is, how can intellectual property rights contribute? One issue that I would underline is the importance of an efficient patent protection system to encourage research, development, and deployment of groundbreaking technologies and sustainable practices. These can include technologies in areas such as clean energy, water conservation, waste reduction, and other innovations. According to recent estimates, the global market value of the green and sustainable technology sector exceeded 4 trillion euros in 2020. And revenues in this area are expected to grow to close to 10 trillion by 2030. So this is clearly an expanding business area. Another aspect of intellectual property that we believe contributes to this agenda are geographical indications to distinguish products that have a specific geographical origin and possess specific qualities, reputation, or characteristics unique to that location and method of production. They imply a form of collective organization which links products and value chains to their place of origin, which is indeed the source of their value. By making this link between the area of production and adding value, it's clear that they are an ideal tool to promote sustainable use of local natural resources. And they can function to encourage traditional and environmentally friendly practices and empower small-scale producers to preserve their heritage and biodiversity, while also allowing them to address new global challenges, such as the introduction of innovative methods to manage natural resources and preserve forests. So through maintaining ecological balance and promoting sustainable relationship with the land, the GIs, geographical indicators, aim to align with the broader aims of the Sustainable Development Goals. Today at the Green Rio Conference, we have the opportunity to see how projects such as Alinvest
as well as other initiatives implemented by partners, are aligning intellectual property with these global challenges. We'll focus on the intersection between intellectual property rights and geographical indications and their impact on sustainable development goals. Through collaboration and innovation, we hope to highlight how different intellectual property-based initiatives, which we support, contribute to green technologies and offer a platform to discuss and implement solutions to increase sustainable local practices. So in conclusion, ladies and gentlemen, the Alinvest BERDE program, I believe, embodies the principles that both Brazil and Europe cherish: innovation, sustainability, collaboration, and respect for intellectual property rights. Together, we hope that the activities will contribute to build a future that's not just economically prosperous, but also respectful of our planet and the shared values that unite us. And in this endeavor, we need to develop tools that will help realize the full potential of that other natural resource, which is our brain power. Thank you for your attention. Olá, Obrigada, John. Vamos passar a palavra agora para o senhor Júlio César, presidente do NPI. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Se vocês esperam que eu fale somente de indicação geográfica, vocês estão no lugar errado. Se vocês esperem que eu fale somente de marca, também estão no lugar errado. Não vou falar de contratos de transferência de tecnologia neste momento para este público. Mas o fato é o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês muito pequenininha, curtinha, que vocês vão entender por que nós estamos aqui junto com vocês. Tá? Em 2017 e 2018, o INPI se deparou com uma startup chamada New Steel. E a startup ela entrou no mercado com um único processo. O processo que ela tinha em mãos era um processo de tratamento de resíduos sólidos. Eu tenho apenas 15 minutos, 10, de tratamento de resíduos sólidos. E ela entrou no mercado e, pela estratégia adotada, ela entrou diretamente no INPI e, através do programa que nós temos desde 2012, de aceleração de exame e patentes, que é o programa de patentes verdes, ela rapidamente conseguiu patente dentro do Brasil e, através do Brasil, ela alcançou, junto com nossos resultados, diferentes países no mundo. Essa empresa ela foi comprada pela Vale do Rio Doce em 2020 por 2 bilhões de reais. Muito provavelmente, a gente poderia ter tido casos de outros colegas nossos brasileiros que chegaram na inovação, na colocação de um produto no mercado, onde eles não se ativeram à importância da proteção da propriedade intelectual, seja através de segredo de negócio, seja através da proteção da sua marca, seja através da proteção da sua patente, seja através da proteção da sua indicação geográfica e do uso comercial disso. E aí, como eu tenho pouco tempo, eu vou ser rápido. Aí é só para vocês verem, tá? A discrepância que nós temos no Brasil. Esse índice aí, esse índice que eu apresento para vocês é o índice de poder de compra no mercado brasileiro. Nós estamos, do lado esquerdo, em 8ª posição. Quando a gente olha no ranking de produção tecnológica de patentes, a gente está lá atrás, no 47º. Ou seja, o poder da nossa economia não é refletido na nossa capacidade de proteção. E por que é importante isso? Somente para a gente proteger? Não. Para a gente proteger os nossos produtos no nosso mercado interno, para nós termos capacidade de colocar esses produtos no mercado internacional. A gente é conhecido no Brasil como celeiro do mundo. Esse celeiro do mundo se dá, em grande medida, pela nossa altíssima produção, soja, milho, algodão e outros derivados que agregam valor à nossa balança comercial. Aí vocês podem dizer, tá, a gente está lá atrás? Não. Muita tecnologia de ponta é gerada nessas áreas. Se a gente olhar para a soja, nós estamos falando de soja transgênica, nós estamos falando de alteração genética numa semente que é propriedade de uma empresa. Isso significa reserva de mercado, significa poder de mercado, significa ter prioridade na sua produção, no seu escoamento das suas sementes, na compra das suas sementes, e é um poder econômico altíssimo, mais do que justificado, onde
Por trás da produção da semente de soja, existe uma tecnologia muito pesada por trás. E até aí vocês estão olhando, o que é que isso me interessa? É interessante saber, mas não se aplica diretamente a mim. De fato, se aplica. Quando a gente olha, por exemplo, que talvez seja um tópico mais importante para vocês, se a gente olhar no nossa próxima política industrial dentro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que está sendo gerenciado pelo nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, pelo ministro Alckmin, no processo da nova política industrial do país, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 missões. Das 6 missões, em todas elas aparece a palavra sustentável, acesso à saúde, garantir recursos para as próximas gerações. A gente não faz isso se não tivermos os aspectos da sustentabilidade, da energia renovável contemplada nesses processos. Tudo o que a gente faz hoje em todo o mundo é pautado pela necessidade de salvar o meio ambiente, de ter recursos renováveis e fazer o bom uso daquilo que nós produzimos e geramos. Isso daí é como a gente se situa no mundo, tá? Hoje vocês sabem muito bem que a economia que move o mundo é a economia do conhecimento. E aí é um caso particular do Brasil. No Brasil, quem faz mais uso da propriedade industrial hoje, intelectual de uma forma mais ampla, são as universidades. E aí a gente precisa transformar essa realidade. A gente precisa chegar perto dos pequenos inventores, das micro e pequenas empresas e proporcionar a eles a possibilidade da proteção dos seus ativos. Só que hoje, nesse atual momento, as universidades são as grandes geradoras de patentes no Brasil. E elas geram conhecimento sem efetivamente chegar ao mercado, ou seja, geram conhecimento, mas não geram inovação. Então, uma das tarefas nossas como escritório de propriedade intelectual, dentro da visão que o nosso colega de Bruxelas falou, é garantir que esse conhecimento seja apropriado de forma adequada e que ele possa chegar no mercado para o nosso benefício, para o benefício da população, com novos produtos, novas tecnologias, e que a gente possa desenvolver o nosso país, o nosso povo, com o uso dessas tecnologias. Obviamente, por trás disso, tem todo um aspecto que impacta no judiciário. O judiciário tem um papel fundamental. Eu sou de formação engenheiro químico de petróleo, mas, na verdade, também hoje, depois de 26 anos no Instituto, sou também advogado. Aprendi na pancada. Ou seja, a gente é obrigado a saber, porque quando a gente fala de propriedade intelectual, não basta nós irmos de coração aberto. A gente tem que estar bem suportado por profissionais que conheçam do assunto ou que nós tenhamos um corpo próprio de pessoas dedicadas a estudar o assunto. Não porque seja difícil ou complexo, é porque, se nós não soubermos como fazer o uso adequado disso, em algum momento a gente vai ser pego, desprevenido, na primeira curva que aparecer, a gente não estiver atento a ela. E aí a gente vai para tudo, né? No caso da indústria brasileira, por exemplo, na área de fármacos, a gente fala de farmoquímicos, biofármacos, engenharia genética, produtos geneticamente modificados. Hoje, um país como o Brasil, com a diversidade, biodiversidade no mundo, como ele tem a biodiversidade mais alta do mundo, um país rico em biodiversidade, como a nossa Amazônia, como a nossa Mata Atlântica, como o nosso Cerrado, temos um potencial altíssimo de prospecção nessas áreas. Nós podemos usar esses produtos. A gente pode citar, por exemplo, no caso das indicações geográficas, eu tive também no Jalapão, de moto própria com o meu carrinho, rodando lá pelo Jalapão, me deparei na comunidade quilombola, onde o pessoal produzia o capim dourado do Jalapão. E, obviamente, enchi meu carro com aquele artesanato, que é bonito pra caramba. E voltei para casa satisfeito, minha casa está cheia de material do capim dourado do Jalapão. Naquele momento não existia indicação geográfica. Naquele momento paguei o preço que a comunidade me pedia que eu pagasse. Hoje em dia não, com a indicação geográfica protegida no INPI, a gente tem aqueles produtos com alto potencial de alcance de mercado, valoração do seu produto e retorno econômico para aquela comunidade. Isso, de forma direta, traz um benefício imediato, bem-estar daquela comunidade local, mas, ao mesmo tempo, ressalta uma grande característica do nosso povo, que é a capacidade criativa de fazer arte e fazer objetos com diferentes instrumentos e meios disponíveis pela natureza e outros meios afins. Isso se aplica, por exemplo, também ao artesanato, que é feito lá no Espírito Santo, aquelas panelas com aquele material que também é indicação geográfica. Isso traz valor ao mercado, aos produtores, ao Estado, isso agrega valor, isso traz valor econômico a esse processo. Se a gente falar, por exemplo, para vocês, do camarão da Costa Negra, ele já era explorado, já era exportado, inclusive, antes da indicação geográfica, mas para que serve a indicação geográfica? Para dar um selo de garantia adicional,
um selo de distintividade que coloca aquele produto de forma exclusiva no mercado nacional e internacional. Isso traz valor econômico para os envolvidos. A gente está no NPI, e eu tenho 1 minuto e 50 para falar para vocês, tá? Criando uma comissão de sustentabilidade e bioeconomia. Isso aí nós estamos junto com a nossa colega Érica, da qual, através dela, já no finalzinho da minha fala, eu saúdo os demais colegas, e o nosso diretor de patentes, Alexandre Dantas, que está aqui presente, e saúdo os demais colegas do NPI. Nós estamos nos estruturando para dar forma bem consistente das ações que nós estamos fazendo na área da sustentabilidade e bioeconomia. E se a gente, vou passar mais rápido, se a gente for chegar lá, o que a gente procura é institucionalizar a gestão de temas relacionados com a proteção ambiental no INPI, estabelecendo diretrizes gerais. E aí eu não falo para vocês de futuro, eu falo de presente, eu falo disso daqui. Tá? Ações com o IPO Green, com o Euroclima, com o All Invest Verde, que é o nosso parceiro, é muito forte nessa área, com o IPO Green, de ações em diferentes áreas. Por exemplo, na área de marcas coletivas, através do FLONA-TEFE, Floresta Nacional de Tefé, onde os produtos daquela região, farinha lá do pessoal que produz aquela farinha com qualidade, hoje é uma marca coletiva. A gente fala de ações de cooperação técnica com a SUFRAMA e o IFAM, Programa Piloto de Mentoria do INPI, que é um programa que busca, mais do que simplesmente ensinar sobre propriedade intelectual, é garantir que os técnicos do INPI possam estar no mercado, ensinando como se dá a transferência de tecnologia entre, seja pequena e microempresa, seja startup, seja a universidade com as empresas, para a gente trazer valores e trazer produtos novos para o mercado. Programa de Logística Sustentável no INPI hoje é um modelo de excelência. Hoje a gente gera carbono, a gente gera o crédito de carbono dentro do INPI, se vocês quiserem saber. Os radares tecnológicos são a fonte potencial e riquíssima de orientação, de prospecção tecnológica em qualquer estado brasileiro, hoje no Brasil de forma geral. A gente atuou muito forte na Covid, gerando informação ao Ministério da Saúde sobre os equipamentos de respiração mecânica. O INPI teve um papel decisivo nessa história. Na parte também de radar tecnológico, a gente fez recentemente um estudo sobre 5G, tecnologia que vai nos guiar na parte de telecomunicação no futuro próximo, e muitos outros tópicos que servem de balizadores para os desenvolvimentos que nós precisamos no nosso país. E as patentes verdes, como eu falei, que foi um dos primeiros que nós lançamos no INPI, que busca dar um canal exclusivo prioritário para aquelas tecnologias que buscam impactar ou salvar o meio ambiente, seja de contaminação, poluição ou mesmo de reciclagem de produtos. Bom, obrigado. Passei um pouquinho aí, Mariana, mas obrigado pela oportunidade. Obrigada, presidente Júlio, foi ótimo. Agora a palavra para o senhor Mariano Richelli, que é o líder da ação da propriedade intelectual no All Invest Verde. Então, bom dia ainda uma vez. Em realidade, o presidente do INPI, o John, já falaram tudo, não é? Mas a vontade de falar portunhol com vocês faz que eu vou ficar aqui e falar ainda 10, 15 minutos do nosso projeto. Então, o All Invest Verde é uma ação de propriedade intelectual que está pensada em atuações em 3 direções. Uma direção importante, temos um parceiro aqui muito importante, é ajudar a fortalecer o sistema da propriedade intelectual. Uma segunda, trabalhamos com o setor produtivo, não é? Também a justificação da nossa presença aqui é por isso, porque temos uma parte desse trabalho com o setor produtivo para ter um setor produtivo competente no uso da propriedade intelectual para valorizar, como disse o presidente, um setor se enfrenta hoje aos desafios. Em realidade, todos nos enfrentamos aos desafios globais do câmbio climático, e aí a tecnologia, a propriedade intelectual tem um rol. A terceira é a criação de redes, não é? A criação de redes muito importante, porque as redes permitem compartilhar o conhecimento de maneira mais fácil, mais rápida. Estamos trabalhando lá também nesse campo, tanto com as instituições, por exemplo, redes de juízes, para ter um sistema homogêneo nas decisões de propriedade intelectual,
o mais homogêneo possível, os que as leis permitem, não é? E também ter redes no outro campo muito importante, que é as universidades, a pesquisa, a conexão com o empresário, porque aí é tudo rede. Tem o trabalho que é desenvolvimento, mas pesquisa em desenvolvimento, e depois tem que sair a comercializar a difusão da tecnologia. Então, aqui temos exemplos. O Alinvest Verde DPI começou, a primeira atuação que tuvo esse projeto foi aqui. Há um ano, precisamente, mesmo se o projeto já tinha começado um pouquinho mais cedo, e mesmo se a inauguração oficial foi em novembro, em Buenos Aires, onde estávamos aí com os parceiros principais nos países da América Latina, do Mercosul principalmente, mais o Chile, com os representantes das oficinas, dos institutos de propriedade intelectual. Então, por que é importante a propriedade intelectual para vocês, para os representantes da bioeconomia que estão aqui, para a gente para o pessoal que trabalha, que quer valorizar as produções? Bom, o primeiro é aplicável a todos, não só a vocês, não só à economia verde. É um incentivo, não é? Você faz pesquisa, você faz um trabalho de acumular reputação. Então, a propriedade intelectual, a proteção dá para vocês um incentivo para fazer isso, não é? Porque pode obter um retorno depois. Mas também a propriedade intelectual, de outra maneira, também dá um quadro legal para pesquisa, para colaboração. O Júlio falou agora, para colaboração, e sobretudo é isso muito importante agora nos tempos que muita da pesquisa é colaborativa, não é? Então precisa regras, precisa saber o que é de quem. Então a propriedade intelectual tem esse efeito. E isso é aplicável a todas as tecnologias, a todas as áreas, mas sobretudo ou também as áreas verdes. Aí somos simplesmente acompanhamos as regras gerais da inovação. Mas, bom, exemplos de atividade que temos feito para fortalecer o sistema de propriedade intelectual. Lá vocês veem, acá atrás, tivemos uma visita do INPI, para começar um projeto de qualidade, de comparação da qualidade das oficinas nossas, da EWIPO e do INPI. Também trabalho com juízes no Paraguai, trabalho de digitalização da oficina paraguaiana também, outros milestones que superamos. Então, mas a parte de ter um sistema sólido de propriedade intelectual que é bom para todos, é isso que acredito, também é importante pensar que o setor tem necessidades específicas, não é? Como é que nós podemos pôr a propriedade intelectual ao serviço dos produtores da bioeconomia, dos comerciantes da bioeconomia, de tecnologias verdes, de produções locais sustentáveis? Como podemos responder às perguntas que eles têm? Então, aí é onde não é que o projeto torna-se criativo, mas todos os projetos que estamos fazendo juntos tornam-se criativos, você tem que encontrar um modo, não é? Há dois modos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é o apoio à difusão de tecnologias que favorecem a sustentabilidade, não é? A propriedade intelectual, como falei um pouquinho mais cedo, é um meio importante, dá regras, então estamos bem posicionados para favorecer o intercâmbio entre oferentes de tecnologias verdes e demandantes de tecnologias verdes. Mas o Alinvest Verde é um projeto novo,
Já o INPI, por exemplo, e outros parceiros da América Latina estavam já trabalhando com parceiros internacionais como WIPO Green, Euroclima. Então, a nossa estratégia é dupla, não é? Da uma parte, estamos trabalhando com parceiros internacionais e também para apoiar os projetos existentes. E também, em base à experiência que vamos ganhando, também criar novos projetos de parceria, de matchmaking, para favorecer o intercâmbio de tecnologias verdes. Então, já começamos esse trabalho. Este ano trabalhamos em um projeto já funcionando, apoiando o INPI, que lidera esse projeto, que está trabalhando com a CEPAL, a União Europeia, mas outro projeto da União Europeia que se chama Euroclima Plus, e vários parceiros, com o Fernando Cassibi aqui, que está presente, que ele foi quem invitou o Alinvest a participar e ficamos muito gratos por isso, Fernando. É que invitamos vocês também a passar no workshop mais tarde, que vai ser um dos temas que vamos falar. Então, esse projeto nós contribuímos ao lançamento da fase final, ainda estamos precisamos ver o resultado, mas teve muito impacto a nível de intercâmbio de tecnologias, de gente, de interesse, e são essas coisas que um exemplo dos projetos que estamos apoiando. Também temos feito workshops, muita coisa online para outros projetos que estão funcionando de inovação verde. Aqui o trabalho era de conscienciação, principalmente. Então, também passamos a outra área que eu acho que é muito importante, onde a propriedade intelectual deve ter um efeito positivo para a bioeconomia, para a economia verde. Eu sim vou falar de indicações geográficas também e de outras coisas, que é a parte do uso das marcas, não é? Dos senhos distintivos para diferentes utilizações. Da uma parte temos que a marca pode, por exemplo, veicular uma mensagem que para todos aqui é bem conhecido, que é as características que um produto está seguindo, não é? O caso da folha europeia, também temos aí a l'agriculture biologique, que é um senho francês, símil orgânico Brasil. Vocês sabem o que quer dizer isso, não é? Isso é competência também uma área da propriedade intelectual. Mas também tem sistemas mais complexos que vinculam origem com qualidade, com qualidade e com nome, não é? Então, a indicação geográfica é isso. Não é por definição um elemento que favorece a sustentabilidade, mas genera uma oportunidade excelente para introduzir a sustentabilidade dentro do que é a indicação geográfica, não? Aqui temos presentes alguns amigos que representam indicações geográficas hoje, nacionais, internacionais, e também vamos a falar de como a indicação geográfica vai a favor da sustentabilidade no workshop, que vocês têm que esperar solamente meia hora e acontece em seguida. E temos também começado a andar com alguns parceiros muito especiais, o INPI, certamente, mas também o SEBRAE, que conhecemos aqui o ano passado, no Green Rio. Participamos já de alguns eventos que eles organizaram, e já este ano
conseguimos organizar juntos com eles e com outros parceiros um evento de indicações geográficas para produtos artesanais. Também participou o INPI francês como co-organizador aí europeu. Foi um grande sucesso, foi verdadeiramente um evento muito importante. Hoje temos alguns expertos que han participado naquele evento internacional que vão falar também no workshop. Então, uma última coisa que eu queria falar é que o Alinvest Verde vai lançar um programa de mentorias. Não é o mesmo programa de mentorias que o Júlio falou, mas já temos falado, é um programa complementar e seguramente vai ter muitas possibilidades de sinergias. As mentorias, os objetivos gerais são valorizar as produções locais, promover produções sustentáveis. A sustentabilidade é uma condição nestas mentorias do Alinvest, contribuir com expertise internacional e trabalhar em parceria com parceiros locais relevantes. Aqui temos muito avançado as conversações, a fala com a Sebrae, como parceiro em Brasil. Então, o objetivo específico é alcançar as condições necessárias para atingir as funcionalidades, para ter uma indicação geográfica não só registrável, porque isso não é necessariamente sempre uma condição, mas verdadeiramente governáveis, duráveis, não? Sustentáveis, não? Então, orientações. Vamos a trabalhar com produtos em zonas geográficas sensíveis, produtos em zonas que queremos valorizar as produções locais. A Amazônia é um exemplo muito claro no Brasil, mas tem outros biomas na América Latina, principalmente nos países do Mercosul. Tem o bioma do Gran Chaco, que toca a Argentina, Paraguai, mesmo a Bolívia, que também vamos trabalhar lá. Vamos também privilegiar, da outra parte, produtos estratégicos para a América Latina, mas por a força do mercado que eles têm, a força exportadora, mas também estratégicos porque o impacto ambiental pode ser importante, não é? Como o café, como o cacau. E também, em outro registro, criações de importância patrimonial. Estamos falando aqui da artesania, basicamente, não é? Do produto que tem uma importância como expressão cultural e que a indicação geográfica pode proteger, é uma maneira efetiva de proteger. Bom, agora vem toda a gráfica. Isso é uma preparação, você olha, não é? Então, as mentorias vão estar dirigidas, sobretudo a países do Mercosul. A primeira vaga de mentorias, que começa agora, hoje, o 1º de setembro, vai estar dirigida, vão ser 6 mentorias, tem fases muito claras, 2 principalmente. A primeira fase de seleção, identificação e seleção dos produtos que vão ser, como eu disse, mentorados, obrigado. Em base a uma metodologia já aprovada. E a segunda parte, já em março, que vai ser o que a mentoria é ela mesma, não? Propriamente, que onde vamos trabalhar com a governança, com o marketing, a proteção, etc. Então, justo quando diziam o tempo acabou, deixo uma frase para vocês. Quem não poupa água e lenha, não poupa nada que tenha, não é? É uma frase importante, porque antigamente eu acho que a avó brasileira ou portuguesa, ela utilizava para dizer tem que se concentrar nas coisas essenciais mais que nas coisas importantes. Hoje, a mais, tem
uma imagem visual para todos que estamos aqui colaborando, cooperando para estes temas tão importantes como é a economia verde. Então, muito obrigado. Obrigada, Mariano. Obrigada, senhor Júlio César. A gente convida vocês para continuarem essa conversa no workshop que começa agora às 16 horas, na sala Bioeconomia. É a mesma temática, potencial verde da propriedade intelectual, mas agora a gente vai apresentar os casos. O Invest Verde vai apresentar os casos concretos, os cases de sucesso, para discutir um pouquinho mais sobre o tema. Tá bom? Muito obrigada a todos e uma ótima tarde.